Quantos números de 7 dígitos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 6, 6, 6, 8, 8? Bom, tenho dois itens. O item A, supondo que não se tem restrições. Então, vou começar pelo item A, né? Mais fácil, né? Observem que dispomos de 7 algarismos, com 3 algarismos 6, 2 algarismos 8, 1 algarismo 3 e 1 algarismo 1. Então, observe que para fazer uma permutação desses 7 elementos, né? Para fazer uma permutação de modo a construir esses números de 7 dígitos, eu tenho que permutar esses caras. Porém, eles se repetem, né? Alguns deles se repetem. Então, isso é uma permutação de 7 elementos, onde um deles se repete 3 vezes, que é o 6. Um outro deles se repete 2 vezes, que é o 8. O 3 se repete uma vez e o 1 se repete uma vez, tá? Isso é igual a 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, ou seja, o número 6 aparece 3 vezes fatorial. O número 2 aparece 2 vezes se repetindo, ou seja, preciso dividir por 2 vezes fatorial. O número 3, 1 fatorial. O número 1 fatorial, né? Isso aqui é mais pela expressão, mas fatorial de 1 é 1 por definição. Então, 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1 por definição, tá? Não tem o que fazer. Bom, isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Nós ficamos com 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 7 vezes 6 tá aí, dá 42. 5 vezes 2 dá 10. 42 vezes 10, 420 números de 7 dígitos, tá? Bom, o item B já disse o seguinte, olha, para um número ser maior do que 6 milhões, ele deve começar com o algarismo 6 ou com o algarismo 8. Bom, vou montar minha estratégia de resolução, né? Vou pensar em duas formas, dividir meu problema em duas maneiras e calcular cada uma. Se o primeiro algarismo utilizado for o 6, então, nós temos 7, né? 7. Se eu começar com 6, então, sobram 6 espaços para serem preenchidos e 6 elementos para distribuir. Só que os elementos não são todos distintos, né? Alguns deles se repetem. Bom, temos que dispor, né, esses 6 algarismos. Só que o algarismo 6 aparece 2 vezes, o 8 2 vezes, o 3 uma vez e o 1 uma vez, né? Lembrando, como eu já fixei o primeiro, né, começando com 6, e eu tinha 3 números 6 aparecendo, e eu já gastei 1, então realmente só sobram 2 algarismos 6, tá? Para distribuir. Bom, então, isso é uma permutação de 6 elementos, onde o número 6 aparece 2 vezes, o número 8 2 vezes, o número 3 uma vez e o número 1 uma vez. Então, isso é 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Mata um 2 fatorial desse com um desse. 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1 dá 2. Cancelando com 4, sobra 2 em cima. E 3 vezes 6, 18. 2 vezes 5, 10. 18 vezes 10, 180. Então, tenho 180 maneiras de fazer essa conta, desde que o número comece com o número 6, tá? Esse foi o primeiro caso. O segundo caso, se o algarismo utilizado for o 8, se a gente começar com o 8, né? Mais uma vez, eu tenho 6 espaços a serem preenchidos, porém, alguns desses números se repetem, tá? Então, observe que eu já gastei um 8, sobra mais um 8 para utilizar. O número 3, ele aparece... O número 6, ele aparece 3 vezes.
O número 8 só aparece uma, porque eu já gastei um 8. O número 3 aparece uma vez e o número 1 mais uma vez. Ou seja, eu tenho uma permutação, né, de 6 elementos, onde um deles aparece 3 vezes, o outro aparece só uma, o outro só uma e o outro só uma vez. Ou seja, isso é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 1 fatorial, tá? Então isso tudo aqui dá 1. Bom, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial cancela com esse 3 aqui no denominador. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. Então, tenho 120 possibilidades, desde que comecem com o número 8, tá? Ok. E agora, professor? E agora acabou, né? Pelo princípio aditivo, um caso me deu 180, o outro caso me deu 120, números maiores do que 6 milhões, somando 180 com 120, 300.